Storytelling é uma ferramenta poderosa de transformação do ser humano, é uma ferramenta antiga, milenar, que ao ser utilizada, compartilhada pelo ser humano, cria grandes impactos. Vou dar um exemplo numa história. O storytelling é isso, a gente fala menos e conta mais. Esse é o poder de uma história. Então, por exemplo, uma história zen budista de um arqueiro zen que cavalgava no Tibete e ele passa atrás de um mosteiro e vê monges bebendo, bebericando álcool, dançando, cantando, felizes da vida, felizes. Ele se aproxima e diz: bonito, vocês monges, dizem para todos os fiéis, trabalho, 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 austeridade, 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 disciplina, disciplina, disciplina. E estão aqui bebendo, dançando, cantando, farreando. O que é isso? Um monge mais velho e sábio se aproximou, olhou para o arqueiro e disse: caro arqueiro, o que aconteceria se você pegasse seu arco de madeira e desse 100 flechadas naquela árvore? Ele olhou a árvore, pegou seu arco de madeira, não tinha 100 flechas, pensou naquela hipótese, 100 flechas, uma atrás da outra, e respondeu: meu caro monge, se eu fizesse isso, meu arco de madeira quebraria. Então o monge concluiu: caro arqueiro, nós, os homens, somos como seu arco de madeira. Se só trabalhamos, só austeridade, só disciplina, quebramos como seu arco de madeira. Deve haver equilíbrio entre trabalho, austeridade, disciplina e prazer, arte, compartilhar histórias, alegrias, tristezas, para não quebrar. Isso é storytelling. No âmbito do marketing, o storytelling ele é fundamental. Eu sempre falo que aquele que conta a melhor história, vai atingir o seu foco, o seu centro, quem ele quer atingir. Quem conta a melhor história, vende melhor. E o que é contar a melhor história? O que é ser um contador de histórias? Isso é um assunto que não dá para falar agora, é um assunto muito longo, são milênios de prática da arte do narrador, mas existem algumas características que fazem um bom contador de histórias vender melhor o seu discurso, a sua ideia. Isso não só no âmbito do marketing, a gente falando aqui do marketing, mas no âmbito político, por exemplo. O político que conta a melhor história ganha o eleitor. O homem que conta a melhor história ganha a mulher e vice-versa. Aquele que tem incorporado a arte de narrar histórias está sendo mais olhado, mais focado, ele conquista, ele agrega, ele é um agregador. O contador de histórias, quando eu começo a contar uma história, para adultos ou para crianças, sempre acontece a mesma coisa. Pode ter 2 pessoas na minha frente. Passa 5 minutos, eu estou num espaço público, já tem 10 pessoas, depois 15, depois 20. Ele agrega, a pessoa ouve o que você tem para contar. Os benefícios são assim, não dá nem para mensurar os benefícios. Desde da competência, que quando a gente conta a história, o outro aprende a te escutar, a história ela é uma boa conselheira, ela exemplifica conceitos como ninguém. Por exemplo, vou contar uma história que eu já contei em algumas empresas. Tem uma história bem curta, indiana, uma lenda indiana, que tem um dos meus livros, que conta que uma serpente venenosa estava atrás de um vagalume. O vagalume olhou para a serpente e disse: você vai me comer? A serpente foi, morreu. O vagalume: mas nada a ver vagalume e serpente. Sinto muito. O vagalume: posso fazer 3 perguntas antes de morrer? A serpente: fica à vontade. Primeira pergunta: eu faço parte da sua cadeia alimentar? A serpente se aproximou e disse: não. Segunda pergunta: eu te fiz algum mal? Ela foi se aproximando. Não. Terceira: então por que você quer me comer? A serpente levantou para dar o bote e respondeu: porque eu não suporto o seu brilho. Nhac! Acabei de contar essa história para um grupo de altos executivos. No dia seguinte, um diretor da área de marketing me liga e me conta que colocou no grupo que ele liderava essa história. Porque ele sentia que rolava uma inveja, rolava lá um brilho aqui, acolá, e ele ficou impressionado que quando ele colocou a história na mesa, porque se ele falasse de uma forma formal, ninguém lá, imagina, eu não sou invejoso, ninguém ia dar bola. Ele colocou a história e começou a rolar conversa.
Storytelling é isso. Faz o outro contar a sua história, compartilhar de uma forma segura. De uma forma que está lá segura. Bom, a história, então vamos falar sobre a história. E a tensão baixou naquela equipe que ele liderava. Esse é o poder da história. As empresas brasileiras têm cada vez mais consciência do storytelling. Eu não sou da área empresarial, eu sou um acadêmico, eu sou um escritor, e nos últimos 10 anos eu nunca fui tão chamado para o mundo corporativo para falar sobre essa arte. Ou seja, as empresas estão olhando para isso, vendo essa importância. Na Europa, nos Estados Unidos, tem centros que estudam o storytelling. Eu vejo sim um processo aqui no Brasil de olhar para isso não como um simples entretenimento, porque às vezes você tem esse erro. Storytelling é para criança. Eu nunca vou esquecer que eu faço isso há 20 anos, trabalho com narrativas, estudo há 20 anos, e quando eu comecei, eu nunca vou esquecer. Eu estava numa livraria, eu era moleque, jovem, e tinha, sei lá, umas 10 crianças e seus pais me assistindo. E de repente, no outro sábado eu voltei, tinha mais pais do que crianças. Aí no outro sábado, tinha poucas crianças e só os pais. E eu comecei a perceber que os adultos ansiavam por aquilo mais que as crianças. E levavam um susto e queriam saber referências bibliográficas. E desde aquele tempo eu reparei, adulto ama tanto, mas tanto, ou mais às vezes, histórias do que as próprias crianças, porque a gente está num mundo tão frio, tão objetivo, num mundo impessoal, que a história, o storytelling, traz o quê? Vou retomar. Agrupa as pessoas, você se sente fazendo parte de uma comunidade. É uma linguagem que faz sentido para a sua alma, para a sua cabeça, para o seu raciocínio. O storytelling mexe com um órgão que os sufis falam. O sufis é o ramo místico do islamismo, que eles diziam que é o coração e intelecto. Quando eu conto uma história, a história chega no coração, na emoção, e vai para o intelecto. Por isso que causa transformação. Diferente de bombardear o tempo inteiro o intelecto, e que não acontece em nada. Então você vai para a emoção. Eu lembro de um também diretor de marketing, também de uma outra empresa farmacêutica. Depois de anos ele me encontrou e falou assim, eu nunca esqueci, não vou poder contar uma história mais longa aqui, mas ele falou assim, nunca esqueci da história que você contou lá na minha empresa. Aí eu falei, é mesmo? Qual história? Ele contou a história, eu falei, mas como que você não esqueceu? Ele pegou a mão e bateu no peito. Ele não bateu na cabeça. O que ele queria dizer com isso? Que a história ficou no coração dele, ficou na emoção e a memória não esqueceu. Storytelling é gestão de conhecimento. Storytelling é memória, é você preservar a memória. O cara não esqueceu da história, do conceito da história. Isso fica para sempre. Fica para sempre. Essa é a marca. Eu sempre faço nas minhas palestras, eu sempre faço uma pergunta para o público. O que você fez dia 15 de julho de 2007? Ninguém lembra. 18 de novembro de 2000? Ninguém lembra. O que você estava fazendo no dia 11 de setembro de 2001? De manhã, todo mundo lembra. O que você estava fazendo no dia 24 de dezembro de qualquer ano? A pessoa lembra. 25 de dezembro. Data de casamento. Eu sempre digo, às vezes você não quer lembrar. Mas se o casamento é bom, você quer lembrar. Aniversário de vida ou de morte. Por quê? Porque são fatos ligados a histórias, trágicas ou não. As narrativas te marcam e ficam para a memória. As novas mídias potencializam a prática do storytelling, mas eu acho que... Vou falar que tenho certeza, porque eu pratico isso, tanto nas mídias como na vida real. Existe uma grande diferença. As mídias também servem para compartilhar histórias, mas nada, vou falar de uma prática real que eu vivo há muitos anos, substitui a presença real de alguém que conta uma história e de alguém que ouve uma história. Um pai e um filho, ou um líder com seu grupo, não pode ser substituído por um computador ou por uma tela de um livro eletrônico ou de um iPad. Não dá para substituir. Né? É bacana, você compartilha a história, mas o calor do storytelling, ele se potencializa na presença real e física. Como os africanos falam dessa arte milenar, é a troca de hálito. A troca de hálito é a vitalidade desse momento. É estar lá presente, é você olhar nos olhos do outro. Pode fazer por videoconferência? Eu já fiz por videoconferência, várias. As pessoas gostam? Gostam, mas não é a mesma coisa.
Nada tira a presença física de um pai e de uma mãe do lado do seu filho, contando histórias, ou de um líder reunindo o seu grupo lá na sua empresa e falar, agora eu vou contar uma história para vocês. Onde eles vão ver, vão observar os gestos, né, desse líder, o olhar dele, a entonação de voz, e vai poder terminar e ser perguntado, e estar lá do lado, e ser sentido. Eu acho que potencializa, mas não substitui. O storytelling é uma tecnologia que não envelhece porque continuamos sendo seres contadores de histórias. Por mais tecnológico que seja o mundo, por mais, às vezes, eu chamo até de autista, né? Às vezes a gente está vendo, a gente não sei, as pessoas estão começando a observar as ruas. Eu sou um grande observador, não só do meu mundo interior, como do mundo exterior. Acho que esse papel de escritor faço muito isso. Eu olho muito as miudezas da alma. As formigas subindo na parede me interessam muito, e essas formigas pequenininhas às vezes representam um universo. E eu sou um observador dessas formigas, das formiguinhas. E cada vez mais eu vejo na rua pessoas com seus fones no ouvido, meio, chamam de um pouco autista, né? Para dentro, não querendo compartilhar, não querendo... E quando você propõe o storytelling para essas pessoas, o retorno é tão potente, é tão forte, quanto nossos ancestrais faziam isso na sua fogueira, com 40, 50 pessoas. Eu produzo eventos, às vezes, proporcionando histórias para adultos, e eles se sentem tão agradecidos, falam, nossa, estou vivendo aqui um momento, assim, é um buraco aqui no meu cotidiano, você abriu um espaço que estava faltando, e eu faço algo que é antigo, por isso que não envelhece. O meu novo é o antigo. Na verdade, o novo é a tecnologia que ele está colocando lá no seu ouvido o dia inteiro, não querendo olhar às vezes para o companheiro do lado. E quando eu ofereço uma história, ele desliga, ele tira, ele se desconecta, ele tira da tomada. Eu acho que a grande revolução hoje, para a gente criar esse equilíbrio no mundo, é tirar da tomada. A gente está muito conectado, demais. Eu também estou conectado, eu faço parte desse mundo. Mas eu reservo boas parcelas da minha vida, com a minha família, no meu trabalho, de tirar da tomada. E nesse momento a gente se conecta realmente com o que interessa, que é com o outro, o olhar do outro, a alma do outro, o pensamento do outro, fisicamente, né, pais, filhos. De novo, vou falar também da área empresarial. Você ir com o seu grupo, você vê o que é importante, que às vezes é o rosto mesmo, é o rosto, uma expressão diferente. Então, quando eu falo que é uma tecnologia que não envelhece, é porque proporciona isso. Quando alguém se propõe a narrar, a contar uma história, é um ato genuinamente humano. Não há coisa mais humana do que parar e contar histórias. Então, eu tenho mais de 50 livros publicados no Brasil, na Europa e na Ásia. Eu escrevo literatura infantil, juvenil e adulta também, duas publicações teóricas adultas. Eu queria só compartilhar uma que eu acho que tem tudo a ver com nossa conversa sobre histórias e a importância da comunicação. E é um livro belíssimo. Eu trouxe a publicação coreana desse livro, que chama Telefone Sem Fio. E é uma brincadeira muito bacana, e adultos estão realmente adorando, e tem muito a ver com o mundo do marketing, da comunicação, em qualquer lugar isso aqui serve, que é como que chega a informação para o outro, o que ele entende, né? Que é uma informação, às vezes, as crianças me perguntam, o que eles estão falando? Eu nunca conto. Eu vou morrer, vou ser enterrado, eu não vou contar, porque eu sei o que eles estão falando. Mas eu vou deixar cada um pensar essa função da literatura também, da arte, cada um projetar o que quiser. As minhas filhas brincam muito com isso e é muito curioso. Eu não sei se vou mostrar até o final, senão vai acabar, vai dar graça, né? Mas vou deixar vocês curiosos, pelo menos, né? O livro aqui no Brasil chama Telefone Sem Fio. Um livro super premiado e tudo mais. É com Renato Morricone, meu grande companheiro de trabalho de ilustração. Estão curiosos? Mas eu não vou mostrar até o final. Isso é a base também do storytelling, deixar curioso. Despertar o desejo. E aí tem um outro livro também que eu acabei de lançar, que chama Pai Não Fui Eu, que eu vou mostrar a capa rapidamente. Estamos chegando no final, mas eu não vou mostrar o final. Mas storytelling é também despertar a curiosidade. E eu tenho aqui para encerrar esse lançamento, que chama Pai Não Fui Eu, que é com uma ilustradora italiana, e é um livro autobiográfico,
que eu gosto muito, entre tantos outros. Boas histórias para vocês, compartilhem histórias em família, em grupo, que é a melhor coisa do mundo.